Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é professora Ariane, eu sou professora de Ciências da Rede Municipal aqui de Campo Limpo Paulista. E eu estou gravando essas videoaulas especialmente para vocês, alunos da MF Vereador José Poli de Oliveira Dorta. O intuito dessas aulas é para contribuir um pouquinho com o estudo de ciências de vocês até que o novo professor assuma o cargo, certo? Então eu vou tentar, mesmo que de forma virtual, mesmo que à distância, tá acompanhando vocês e auxiliando vocês nesses estudos, na ampliação desse conhecimento, ok? E nós vamos começar o segundo bimestre com o primeiro tema aí, que é o sistema digestório. Galera, sistema digestório, ele é um sistema bastante complexo, porque envolve muitos órgãos e muitas glândulas, certo? Então, nós vamos ter algumas aulas ao longo desse segundo bimestre só para tratar desse assunto. Meu objetivo com a nossa primeira aula é apresentar para vocês um pouquinho da anatomia do sistema digestório. Então, as imagens, elas são muito importantes para que vocês consigam olhar para uma imagem e reconhecer as estruturas que fazem parte do sistema digestório. Além disso, nessa aula, eu vou falar um pouquinho dos processos mecânicos que envolvem a digestão. E depois, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar também dos processos químicos, ou seja, que envolvem as secreções de glândulas, exócrinas, de suco pancreático, de suco entérico, ou seja, de enzimas que auxiliam no processo digestório, ok? Então, vamos começar com a primeira parte, que é a identificação das principais estruturas que fazem parte do nosso sistema digestório. Essa imagem aqui vai nos auxiliar, certo? Então, vejam, nessa imagem tem muitas estruturas. A gente começa pela boca, E aí, então, a boca vai dar nessa cavidade oral. Lá na boca, a gente tem a participação dos dentes de uma forma muito importante, porque eles auxiliam no processo de mastigação. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês a classificação dos nossos dentes. Cada tipo de dente tem um nome: os incisivos, os caninos, os pré-molares e molares. Então, o alimento, ao entrar no sistema digestório, o primeiro processo que acontece com o alimento é aqui na boca, através da mastigação. Daí, o alimento vai ser deglutido. E, ao ser deglutido, ele vai passar por essa estrutura aqui, que é a faringe. Nesse processo, a saliva, que é produzida nas nossas glândulas salivares, submandibulares, sublinguais, glândulas parótidas, ela vai ser muito importante para umedecer o alimento e facilitar a deglutição, Então, o alimento tem que estar suficientemente úmido e mastigado, em pequenas partículas, para que o ato de engolir não seja prejudicial, não cause nenhuma lesão, nenhum incômodo, Então, ao deglutir, o alimento vai passar pela faringe. E da faringe, ele vai ser conduzido por um longo tubo, que é o esôfago, esse longo canal. O esôfago é um canal que vai levar o alimento até o estômago. Então, a função do esôfago é, através de movimentos peristálticos, depois eu vou anotar tudo isso para vocês, ele vai forçando o deslocamento do alimento no sistema digestório até que o alimento chegue no estômago. Aqui está o estômago, É aqui que vai começar o processo de digestão das proteínas, Então, o estômago tem enzimas digestivas, a gente vai chamar de suco gástrico. Ouviram, Eu tô na escola, então esse foi o sinal aqui do colégio. Então, vou retomar com vocês. Então, quando o alimento chega aqui no estômago, ele vai sofrer ação do suco gástrico, do ácido clorídrico, que vai auxiliar no processo de digestão. Mas esse processo químico da digestão, a gente vai ver na próxima aula. O importante é que agora vocês consigam reconhecer aqui esse órgão tão importante que é o estômago.
Do estômago, o alimento vai ser conduzido para o intestino delgado. Olha só o intestino delgado. Então, o intestino delgado ele é longo, é ali no intestino delgado que se completa o processo de digestão e que acontece também a absorção dos nutrientes. Do intestino delgado, esse alimento vai para o intestino grosso. E aqui então, ó, a gente tem a representação do intestino grosso. Os intestinos, o nosso intestino, ele é muito longo, então ele tem diversas divisões. Por exemplo, nosso intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. A gente chama de duodeno, jejuno e íleo, certo? Então, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado, depois a gente tem o jejuno e o íleo. Terminou o íleo, começa o intestino grosso. Ele também é longo e tem 3 divisões. A gente tem o cólon ascendente, esse que está subindo, ascendente. O cólon transverso, ó, tá atravessando, transverso. E o cólon descendente, que está descendo. É ali, no intestino grosso, que acontece a formação das fezes. E aí as fezes vão ser eliminadas através do ânus. Então, estas são as principais estruturas que formam o nosso sistema digestório. Vou retomar com vocês. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, tá? Então, é muito importante olhar para uma imagem do sistema digestório e conseguir reconhecer essas estruturas, ok? Fora isso, nós temos algumas estruturas que a gente chama de glândulas anexas ao sistema digestório. Como assim glândulas anexas? Significa que elas participam do processo de digestão, mas o alimento não passa dentro dessas estruturas propriamente, né? Então, por exemplo, na boca a gente tem aqui, ó, as glândulas salivares, né? Então, elas fazem parte do sistema digestório, contribuem com o sistema digestório, mas o alimento não passa dentro da glândula salivar. Outras glândulas anexas, glândulas acessórias ao sistema digestório. A gente tem aqui, ó, o fígado. O fígado contribui para o sistema digestório porque ele produz a bile, que auxilia na digestão de gorduras. Mas o alimento não passa dentro do fígado, então ele é considerado uma glândula anexa. Mas a gente também precisa conseguir olhar para a imagem e reconhecer o fígado. E aqui, ó, a gente tem o pâncreas, que é uma outra glândula também muito importante. Essa glândula, ela produz o suco pancreático, que tem uma série de enzimas que vão auxiliar no processo final da digestão. De novo, o alimento não passa dentro do pâncreas, mas o pâncreas contribui de alguma forma para o sistema digestório. Então, ele é considerado uma glândula anexa. Então, glândulas salivares, fígado e pâncreas são glândulas anexas ao sistema digestório, ok? Vamos registrar tudo isso? Vou abrir uma página aqui para colocar direitinho o trajeto do alimento através do sistema digestório. Me acompanhem aí, ok? Muito bem, galerinha. Então, ó, eu abri uma outra página aqui e aqui nós vamos colocar todas as estruturas na sequência correta por onde passa o alimento através do sistema digestório, ok? Então, vocês se lembram qual é a primeira estrutura por onde passa o alimento? É a boca. Então, vamos digitar aqui, ó, boca. Vou colocar uma setinha pra gente. Depois da boca, o alimento vai para a faringe. Então, vou anotar aqui, ó, faringe, certo? Da faringe, o alimento vai descer ao longo desse canal, esse longo canal, que é o esôfago. Esôfago. Muito bem. O esôfago é esse longo canal que vai levar o alimento até o estômago. Então, temos aí estômago, certo? Do estômago, vocês se lembram qual é a próxima estrutura do sistema digestório?
É o intestino delgado. Espero que vocês tenham acertado. Muito bem, o intestino delgado, que é dividido em 3 regiões: duodeno, jejuno e íleo. A gente vai falar bastante do duodeno. A gente pode até utilizar como sinônimo, duodeno, sinônimo para o intestino delgado. Depois do intestino delgado, nós temos aí o intestino grosso, que é o local onde vai se formar as fezes. E finalizando o intestino grosso, as fezes vão ser eliminadas através do ânus. Pronto, completamos aqui o trajeto através do sistema digestório. Vou até aumentar a letra aqui, ó, para destacar todo esse trajeto. Então, ficou assim, ó: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, certo? Então, é importante vocês lembrarem de todo esse caminho percorrido, ok? Vou colocar para vocês também, como eu havia falado, a diferenciação dos dentes, né? Que participam de uma forma importante da mastigação lá na boca. Vou colocar uma imagem para vocês, vamos olhar. Muito bem, então olha só, coloquei aqui a imagem para a gente identificar a classificação dos dentes da nossa boca e, inclusive, as diferentes funções que eles exercem, né? Então, eles têm diferentes formatos que estão diretamente relacionados com as funções que eles desempenham. Então, vamos conhecer quais são esses dentes e suas funções. Olha, os nossos dentes da frente são os dentes incisivos, esses aqui da frente, ó. Esses dentes, eles são retinhos, alguns têm até uma serrinha assim, ó, né? Que ele serve para cortar o alimento. Então, quando a gente vai se alimentar, a gente vai morder o alimento, a gente coloca nesses dentes da frente. Então, ele serve para cortar o alimento. Logo do lado, a gente tem o dente canino. O dente canino, ele é um pouquinho mais pontiagudo, certo? A gente chama de dente de vampiro, né? Que nas dentaduras de vampiro ele é bem desenvolvido. Os caninos, eles são mais desenvolvidos nos animais que são carnívoros. Então, se a gente pensar nos felinos, um leão, um tigre, até mesmo o nosso cachorrinho em casa, ele vai ter o canino bem pontiagudo, né? Mais desenvolvido. Por quê? Esse pontiagudo, né? Essa estrutura, esse formato do dente canino, ele serve para furar e rasgar a carne, né? Então, por isso que ele é mais desenvolvido nos animais que são carnívoros. E aí, por fim, a gente tem aqueles dentes do fundo. Os dentes do fundo são mais achatadinhos, não é mesmo? Esses dentes são os pré-molares e os molares. Os pré-molares e molares, eles atuam no processo de mastigação, de trituração do alimento. Então, a gente morde com os dentes da frente, que são os dentes incisivos. Aí, com o auxílio da língua, a gente joga o alimento para o fundo. E ali, lá nos dentes pré-molares e molares, acontece o processo de mastigação, de trituração do alimento, certo? Então, essa é a classificação dos 4 tipos diferentes de dentes da nossa boca: incisivos, caninos, pré-molares e molares. Então, olha só. Para ver se vocês entenderam mesmo o conteúdo, eu coloquei aqui 3 perguntinhas que eu chamo de aplicando os conhecimentos. Depois, eu vou mandar para vocês também toda a parte teórica e alguns exercícios para vocês praticarem. Inclusive, o que vocês responderem, depois eu vou aí na escola, vou aí no Poli, vou buscar essas atividades, vou fazer a correção, vou fazer a devolutiva. E assim que o professor novo assumir, aí ele vai ter mais essa atividade para atribuir nota para vocês, ok?
Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo esse conteúdo. Então, esses conhecimentos agora é justamente para a identificação da estrutura anatômica do sistema digestório. Então, eu preciso saber se vocês conseguem olhar para uma imagem do sistema digestório e reconhecer quais são as estruturas, certo? Então, vai aí a primeira pergunta. Qual é o órgão representado pelo número 1? Aliás, tem um errinho, representado pelo número 1. Galerinha, qual que é o órgão representado pelo número 1? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, Número 1 é esse longo canal que está levando o alimento para o estômago, né? Então, como que é o nome desse longo canal? Vocês se lembram? Dá um tempinho para vocês tentarem responder. Começa com a letra E. Vou colocar até aqui, de azul a resposta. Esse órgão é o esôfago, certo? Então, o número 1 está representando o esôfago. Muito bem, Próxima pergunta. Aqui, nessa imagem, o estômago está representado por qual número? Eu já falei até quando eu fui falar do esôfago. Então, o número 1 vocês já sabem que não é, porque o 1 é o esôfago. Será que é o 2? Será que é o 3? O 4? O 5 ou o 6? Qual desses números representa o estômago? Quem respondeu o número 4 está correto, né? Então, o 1 é o esôfago e o 4 é o estômago. Então, vamos colocar aqui, número 4. Tomara que vocês estejam acertando aí, E aí, nós vamos para mais uma pergunta, a última, para ver se vocês realmente entenderam. Olhando para essa imagem, qual que é o número que representa o intestino delgado? A gente já sabe que não é o 1, porque o 1 é o esôfago. Já sabemos que não é o 4, porque o 4 é o estômago. Então, qual que é o número que está representando o intestino delgado? Só sobrou o 2, o 5, o 3 ou o 6. Qual que é o intestino delgado? É o número 6. Vamos colocar aqui, então, a resposta, número 6, ok? Muito bem, galerinha, então, como eu disse, eu vou mandar para vocês toda a parte teórica do sistema digestório. A gente vai estudar o sistema digestório em várias etapas. Essa primeira aula foi só para identificação anatômica dessas estruturas, tá? E aí, então, façam as atividades, porque depois eu vou aí no Poli, vou recolher essas atividades, vou corrigir e vou dar a devolutiva para vocês, ok? Uma boa semana, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.